Alô você está no Te Politizei, seja muito bem-vindo e agora vamos falar sobre os deputados federais Nicolas Ferreira e o Gustavo Gayer, que fizeram uns vídeos pedindo para a população não votarem nos deputados do PSD. Por incrível que pareça, fiquem até o fim do vídeo que eu vou mostrar o vídeo que o Nicolas Ferreira fez explicando por que não votar nos deputados e nos senadores do PSD candidatos à reeleição. Por incrível que pareça, não é o PT hoje que está atrapalhando o impeachment de Alexandre de Moraes, mas sim o PSD. Acreditem se quiser, o PSD está travando o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. E para completar, adivinhem quem é o presidente do Senado e a que partido pertence o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao PSD. Então, a notícia dá conta de que os deputados Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, do PL, fizeram alguns vídeos e postaram nas redes sociais uma campanha contra o PSD que é presidido por Gilberto Kassab, o Kassab que já foi prefeito aqui de São Paulo. Quem não se recorda do Kassabinho, depois que senadores da sigla não teriam assinado o pedido de impeachment do ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O pedido de cassação de Moraes foi firmado por 152 deputados e já tem adesão de 36 senadores. Faltam só 5 votos para o Senado constituir a maioria simples, que são 41 senadores, e abrir o processo de impeachment. Tem os votos dos senadores, chama votosdossenadores.com.br. Aqui esse site mostra a adesão dos senadores, né? Então tem aqui a favor 36 senadores, 29 indefinidos e 16 senadores contra o impeachment do Alexandre de Moraes. Então, para que a gente possa ter uma maioria de apenas 5 votos a mais, temos que pressionar esses indefinidos, que são 29 indefinidos. São eles aqui o André Amaral, da União Brasil, da Paraíba. Esses senadores são candidatos à reeleição, tá? Então, por isso que estamos pedindo para a população não votarem de jeito nenhum nesses senadores. André Amaral, Ângelo Coronel, que é justamente do PSD, Partido Social Democrata, o Benê Camacho, do Partido Social Democrata, Ciro Nogueira, do Progressistas, Confúcio Moura, do Movimento Democrático Brasileiro, Daniela Ribeiro, candidata à reeleição também, do Partido Social Democrata, do PSD, o Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado antes do Rodrigo Pacheco, candidato também à reeleição até 2030, meu povo, do União Brasil, o Dr. Hiram, candidato à reeleição do Progressistas, Eduardo Braga, do Movimento Democrático Brasileiro, Fernando Dueire, do Movimento Democrático Brasileiro, Fernando Farias, candidato também à reeleição pelo Movimento Democrático Brasileiro, Flávio Arns, Giordano, Irajá, Jarder Barbalho, Raposa Véia também na política, Jaime Campos, do União Brasil, Jussara Lima, do PSD, Laércio Oliveira, do Progressistas, Mara Gabrilli, do Partido Social Democrata, também do PSD, o Marcelo Castro, Margarete Busetti, do PSD, do Partido Social Democrata, Messias de Jesus, Messias com C, do Republicanos, Renan Calheiros, do Movimento Democrático, Renan Calheiros que agora vai ser processado de novo e indiciado pelo Supremo, Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado hoje, que está atravancando todo o processo de impeachment do Alexandre, do desvairado do Alexandre de Moraes, que é do PSD, vergonha, Minas Gerais, Romário, do PL, Sérgio Petecão, do Partido Social Democrata, do PSD, Soraya Tronic, a Soraya do Podemos, Veneziano Vital do Rego, do Movimento Democrático Brasileiro, e a Zenaide Maia, do PSD. Como vocês puderam ver, a maioria dos senadores são do PSD.
Eu vou passar aqui o vídeo que o Gustavo Gayer colocou nas redes sociais, mais especificamente no YouTube. Ele tem também uma conta na Cosplay, quem quiser acessar pela Cosplay também pode. Eu vou colocar aqui o trecho desse vídeo e depois tem a fala da Bárbara, do Te Atualizei, explicando também melhor sobre o que acontece com o PSD e como o PSD controla o Centrão através do mafioso que é o Kassab. Como que a gente não percebeu isso antes? Como é que isso pode ter passado batido durante tanto tempo e a gente ter desperdiçado tanto esforço onde não sairia nada? Eu acabei de perceber uma coisa que eu preciso compartilhar e eu peço para que vocês compartilhem com o maior número de pessoas possível. Primeiro, chega do debate da cadeira, falar de cadeira de Datena e Pablo Marçal. Eu entendo que lá foi chocante, foi grotesco, mas a gente não pode perder o foco no impeachment do Alexandre de Moraes. Nós nunca estivemos tão perto de um impeachment do Alexandre de Moraes, faltando apenas cinco senadores se posicionar. Mas o que é que eu acabei de perceber aqui, que eu acho que vai mudar o jogo completamente? Eu estava dando uma olhada no site. O site que mostra quantos senadores temos ainda como indefinidos e quantos nós temos contra. E aí eu fui dar uma olhada nos indefinidos. O que eu comecei a reparar? Dos 29 senadores indefinidos, 14, ou seja, praticamente a metade, são do mesmo partido, PSD. Eu quero voltar para você entender. Falta 29 senadores. Tem 29 indefinidos. Desses 29, metade é de um partido só, que é o partido do Pacheco, o presidente do Senado. O que eu percebi? A gente fica tão focado em PT, em partidos da extrema esquerda, como sendo prejudiciais e perigosos para o Brasil, meu amigo. A verdade é, hoje no Brasil, o partido mais perigoso, o partido que mais prejudica a nação brasileira, o partido que mais representa e apoia, e é por causa desse partido que o Brasil está virando uma ditadura, é o PSD. E eu vou te mostrar isso, não estou tirando da minha cabeça. O PSD, o partido de número 55, é hoje o partido mais perigoso para o Brasil. Então, eu tenho agora uma estratégia que eu quero compartilhar com vocês, que vai fazer com que alguns desses senadores, até mesmo o presidente nacional, perceba que está na hora de colocar o Pacheco e os senadores para apoiar o pedido de impeachment. Vou te explicar como. Primeiro, como eu disse, dá uma olhada. PSD aqui, esses são os indefinidos, tá? PSD, continuando, ó, aqui, ó, PSD, olha a quantidade, PSD, esse é o Pacheco, obviamente ele vai ser PSD, e aqui também PSD e PSD. Olha a quantidade de senadores do PSD, todos como indefinidos. O PSD é o partido que dá sustentação para a ditadura do judiciário. Então vamos lá. Qual é a mobilização que nós vamos ter que fazer no Brasil agora em relação a esse número 55? Lembrando, esse número é o partido do Pacheco. Presta atenção, meu amigo. O Pacheco é PSD. O PSD está nesse momento tentando aumentar o número de vereadores e prefeitos pelo Brasil. Vereadores que terão seus números começando com 55 e prefeitos todos com o número 55. Muito simples. Vamos, eu peço sua ajuda, vamos começar agora uma campanha nacional para não votar em partido que apoia a ditadura. E não é o PT que eu tô falando, não é o PSOL. O principal partido hoje que apoia a ditadura na nossa nação, na nossa casa, é o PSD. Não votar no PSD. Em nenhum candidato a vereador, em nenhum candidato a prefeito. Eu te peço, nem que seja amigo seu que seja candidato, seu irmão, não digite 55 nas urnas. Vamos criar a campanha Não aos 55. Não digita 55. 55 tá fora. Qualquer candidato que tiver 55, começa com 55 no número dele, é para não votar, porque significam que os candidatos são do PSD. Se nós criarmos agora no Brasil um senso de rejeição ao número 55, como nós temos do 13, eu te garanto que o papaizinho do Pacheco, dono do partido, que é esse cidadão aqui, ó, esse aqui do canto, que é o Kassab, ele é o dono do partido. Kassab, esse aqui, ó. Ó a cara do filme. Eu te garanto que se nós criarmos essa mobilização, o Kassab,
que é o dono do PSD, vai começar a repensar essa proteção que o PSD está dando para o Alexandre de Moraes. Basta ele perceber que o partido dele pode encolher, perder deputados, perder federais, perder senadores nas próximas eleições devido à rejeição que está sendo criada, se esse partido não se posicionar agora em favor da democracia. De 29, mais uma vez, de 29 senadores indefinidos, metade é do PSD. O partido hoje que dá sustentação para Alexandre de Moraes, que defende o Alexandre de Moraes, que mantém a ditadura no nosso país, é o número 55. Então pega esse número, grava ele na sua memória. Esse número aqui, ó. Diminui demais o negócio. Esse número aqui é o número que está mantendo a ditadura no Brasil. O número do PSD. Campanha. Não aos 55. 55 é ditadura. 55 é censura. 55 é destruição das nossas liberdades. O PSD é hoje o partido que representa o Brasil mais prejuízo, mais dano e mais perigo que o PT. O 55 é o novo 13. Se a gente divulga essa ideia, eu te garanto que o Pacheco não vai conseguir eleger seus prefeitos, o PSD não vai conseguir eleger vereadores, e quando eles começarem, que a situação está ficando nesse nível, eles começam a liberar os seus senadores para apoiar o impeachment. É isso. O foco agora é PSD, que daí o papai do Pacheco vai descer a ordem para o Pacheco liberar o impeachment. Divulga esse vídeo, compartilha, um abraço. Por incrível que pareça, nós temos hoje uma lista de prioridades e o PT hoje na lista não é a prioridade. Hoje o PT fica em segundo plano e não votar nos candidatos que têm os 55 do PSD. A Bárbara do Te Atualizei também fez um vídeo bem bacana sobre isso. Eu vou colocar o trecho do vídeo que ela fala sobre o Kassab e fala sobre o Centrão e, logicamente, sobre o PSD. Vou colocar aqui o trechinho do vídeo, em que ela fala muito bem sobre isso e ela explica direitinho como que o PSD vem tramando para manter o Alexandre de Moraes e para destinar, lógico, vantagens para os senadores do partido, né? Trouxe luz mundial em cima do Brasil, mas nem de longe foram as piores coisas. Se o PSD se omite num momento desses, passando despercebido como sempre passou, em 2024, 2026, você volta neles de novo. E o movimento que é totalmente democrático que tá rolando ou o 55 apoia a democracia ou ninguém vota no 55. Esse é o número que você verá na urna para prefeito e vereador. Começou com 55, procura saber se os senadores do partido se manifestaram a respeito daquilo que de fato te representa. Coloque-os para cobrar o presidente do partido. Coloque-os para fazer o que eles são pagos para fazer. Trabalhar por você. Trabalhar pra você. Tem gente boa no PSD? Tem sim. E nós contamos com essas boas pessoas para levarem aos donos das decisões o que o povo quer, o que seus eleitores querem, o que os seus chefes decidiram. No caso, nós, eleitores. Ou vocês estão com a gente e terão nosso voto, ou não estão. Aí, meu amigo, não conta com o nosso apoio, não conta com o nosso voto, nem em vocês e nem em quem vocês apoiam. Não existe uma única pessoa nesse país que não pode ser investigada, que está acima da lei, e é exatamente isso que a gente está cobrando de vocês, PSD. Bem agora. Vai ou racha. A escolha é do Kassab. 55. Grava esse número na cabeça. É ele que você pode não apertar em forma de protesto. O mais legítimo de todos os protestos. Ah, Bárbara, mas e o Pacheco? É o Pacheco que tem que resolver parar de dormir na pia. Sim, e o Pacheco é do PSD. 55. Mas, eis a fofoca que eu fiquei sabendo, e aqui, é fofoca mesmo, viu, gente? Burburinho de aglomerado de político falando nos corredores do Congresso. Pacheco sabe que tá queimado. Ele é um cara inteligente, isso a gente não pode negar, então ele sabe. Só que o Pacheco tá cagando se ele não é mais popular entre os eleitores. E isso se dá porque o nome dele tá sendo jogado para outros ventos. O TCU. Tá, vamos com a fofoca concreta. Bruno Dantas pode estar de saída.
E eu não sei porquê. Se eu fosse chutar, eu diria que é reflexo daquelas matérias dizendo que, sob a sua gestão, o TCU virou um balcão de negócios. O TCU, para quem não sabe, é o Tribunal de Contas da União, que também serve de penduricalho político. Mas aí é suco de achismo baseado nas vozes da minha cabeça. E seria ali, no TCU, que o Pacheco vai ganhar o cargo que pode compensar toda a dor de ser odiado pelo Estado que o elegeu. O ministro do TCU não lida com o eleitor, porque eles nem precisam deles. E de novo, pelo amor, tá? Isso é fofoca. Mas vamos acompanhar bem de pertinho, porque ultimamente as fofocas estão se materializando, né? Então não custa. Pois é, pessoal, agora acho que deu para entender, né? Esse foi o recadinho da Bárbara do Te Atualizei, falando sobre o Rodrigo Pacheco, e ninguém melhor para falar do Rodrigo Pacheco, que é de Minas, como a Bárbara, que também é de Minas. Ordenado. E falando nisso, o Nicolas Ferreira, nosso querido deputado federal, também publicou um vídeo explicando de maneira bem didática o que o PT, porque o PT hoje não é o principal alvo. Hoje temos que priorizar o PSD. Ele fez um vídeo aqui pequenininho explicando de maneira bem didática o que acontece dentro do Senado com o PSD, porque teoricamente o PSD seria um partido de direita e os candidatos que foram eleitos para o Senado deveriam ser de direita, mas eles estão trabalhando para proveito próprio e eles não estão nem aí para o Brasil, eles não estão nem aí se o Alexandre de Moraes sobe no telhado e arranca a cueca, porque o que eles querem realmente é garantir a reeleição e o dinheirinho no bolso deles, né? O Nicolas explicou bem bonitinho, eu vou colocar aqui o vídeo para vocês darem uma olhadinha. Que o PT é o nosso inimigo, você já sabe. Mas que tem um escondido debaixo do seu nariz, você nem imaginava. E chama-se PSD. Olha que curioso. Qual a relação entre os ministérios do governo Lula da Agricultura, da Pesca e de Minas e Energia? Todos os 3 ministérios são do PSD. Na eleição para colocar o comunista do Dino no STF, um partido garantiu 15 votos para ele. Sabe qual? Olha que curioso. PSD. CPMI do dia 8. Até hoje não temos as imagens das câmeras. Não foi convocado nenhum vândalo. Bolsonaro foi indiciado e 17 anos de cadeia para baderneiros. Olha que curioso. Sabe de qual partido era a relatora? PSD. Sabe qual era o partido com maior número de deputados e senadores na comissão? PSD. São 36 senadores a favor do impeachment de Moraes e a favor da democracia. Já se perguntou por que esse número não aumenta logo? Já que os crimes de Moraes estão claros para todo o Brasil? Olha que curioso. Dos 31 senadores indefinidos, 10 são do PSD e 2 são contrários. Faltam somente 5 favoráveis para que o impeachment de Moraes vá para frente. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, que defende regulamentação das redes, que nada fez contra as graves denúncias feitas pela Folha sobre os crimes de Moraes, que nada fez contra a medida criminosa de Moraes de derrubar uma das maiores redes sociais do mundo, o X, antigo Twitter, que instalou a CPI da Covid, mas não pauta o impeachment de Moraes. É de qual partido? Olha que curioso. PSD. Por fim, um hacker acusou um homem de ter o contratado para espionar Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo. Quem é esse homem? Gilberto Kassab. Olha que curioso. O presidente do PSD. Vários locais, como Curitiba e Londrina, os prefeitos estão no PSD e são candidatos de fato da direita. E por esse motivo, peço para que você avalie e não generalize. Afinal, temos exceções. Mas então, o que fazer? E como fazer? Aqui vai uma dica de ouro. Não vote no candidato que está sendo apoiado por esses senadores, que estão indecisos do PSD sobre o impeachment de Moraes. Ângelo Coronel, da Bahia. Benê Camacho, do Maranhão. Daniela Ribeiro, de Paraíba. Irajá, de Tocantins. Jussara Lima, do Piauí. Mara Gabrilli, de São Paulo. Margarete Busetti, de Mato Grosso. Rodrigo Pacheco, de Minas Gerais. Sérgio Petecão, do Acre. Zenaide Maia, Rio Grande do Norte. Se os candidatos à prefeitura do PSD não querem o boicote à sua candidatura, que eles peçam ao seu senador que se posicione a favor da democracia e seja favorável ao impeachment do Alexandre de Moraes. Inclusive, o Kassab está apoiando a candidatura de Nunes em São Paulo. Está na hora de Kassab tomar uma posição. Ou seu partido apoia a democracia e seja favorável
ao impeachment do Moraes, ou a direita não votará no seu candidato em São Paulo. Que o PSD tome sua posição. Caso contrário, o Brasil inteiro lutará contra o partido que sustenta a ditadura de Moraes. Que o PT... meus amigos, então temos que tirar o PT da lista de prioridades e priorizar o PSD. Vamos esquecer a cadeirada do Marçal no Datena, desculpe, a cadeirada do Datena no Pablo Marçal, e não vamos votar nos partidos que têm 55. Aliás, o Gilberto Kassab apoia o Ricardo Nunes aqui na Prefeitura de São Paulo. Então eles vão ter que decidir se eles vão apoiar os 55, que representa a maioria de senadores que estão indecisos, porque nós, afinal de contas, só precisamos de 5 senadores para dar início ao mecanismo que dispara o processo de impeachment no Senado, atrás do Rodrigo Pacheco. Muito obrigado por ficar comigo até o final deste vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like que fortalece, e essa notícia vai para todo o YouTube. Muito obrigado e até já!